Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Nós estamos aqui hoje para a aula 3 do Gestão na Prática, comigo, Roberto Gordilho. E nós temos um único objetivo aqui, que é te tornar um gestor ou uma gestora extraordinária da saúde. Um profissional que entrega resultados acima da média de forma contínua e consistente. Nesse episódio de hoje do Gestão na Prática, nós vamos falar sobre as bases da transformação digital. Eu quero que você entenda o que é essa coisa de transformação digital que tanta gente está falando na saúde e quero que você entenda quais são as bases, o que é que está por trás disso da transformação digital na saúde. E para começar, nós vamos relembrar as nossas regrinhas do Gestão na Prática. A primeira é o Gestão na Prática, uma aula por semana de um tema variado, de um tema do seu interesse. Para quê? Para contribuir com a sua jornada para se tornar um gestor ou uma gestora extraordinária da saúde. As aulas serão publicadas sempre às terças-feiras. Hoje é terça-feira, se não for, não tem problema, porque você tem até a próxima terça-feira para assistir essa aula. As aulas ficarão disponíveis por uma semana, ou seja, quando entrar a próxima aula, essa aula sai do ar. Por isso, não deixe para amanhã, assista logo essa aula, vamos garantir. E sempre haverá uma aula disponível no canal GE Saúde. Então, agora que entendemos as regras, agora que estamos juntos aqui, mais esse Gestão na Prática, vamos juntos trabalhar pela sua jornada para se tornar um gestor extraordinário da saúde. Quais são as bases da transformação digital? Tem muita gente falando de transformação digital, eu tenho vários vídeos gravados sobre transformação digital e hoje eu queria aqui com você te explicar o que é que está por trás disso. Como é que você vai entender por que é que a sociedade está se transformando tão rapidamente? Na verdade, isso é um processo evolutivo, não começou hoje. Todo mundo tenta fazer a gente pensar que esse processo começou agora, mas na verdade ele não começou agora. Esse processo já vem há muito tempo. O que acontece é que agora ele está se acelerando. Então a saúde está se transformando rapidamente e um dos grandes impulsionadores dessa transformação é a tecnologia. Nós estamos vivendo a era que é chamada de quarta revolução industrial ou saúde 4.0 na saúde, na indústria, a indústria 4.0 e por aí vai. E essa saúde 4.0 está trazendo um novo cenário para a saúde no Brasil, completamente diferente de tudo que nós vivemos até hoje. Mas vale uma observação importante, não é apenas na saúde que o cenário está se transformando. O cenário está se transformando de uma forma ampla, de uma forma bastante ampla. Por isso, é importante você entender de onde vem essa transformação, o que é que está acontecendo no mundo, para você ficar antenado nesses acontecimentos, para você saber reagir e como aproveitar melhor eles, tá? Esse conceito de indústria 4.0 ele é aplicado na área da saúde quando nos referimos ao processo de automatização clínica. Tarefas que antes eram executadas de forma manual passam a ser executadas de forma eletrônica, digital, sejam serviços médicos, enfermagem, laboratorial, relação com o cliente. Tudo está se digitalizando à nossa volta e nós temos que estar atentos a esse movimento. Esse movimento não começou agora, esse mundo como nós conhecemos, ele está se acelerando agora. Mas ele nasce lá em 1740, na primeira Revolução Industrial, quando a sociedade começa a mudar da sociedade agrária feudal para a sociedade industrial. Começa o processo de mecanização em larga escala. Esse processo começou ali na Inglaterra, mais precisamente na região de York. E aí esse processo fabril começa, se espalha pela Inglaterra inteira, se espalha pela Europa inteira e começa a ganhar o mundo. Em 1840 entra a segunda fase da Revolução Industrial, também chamada de Segunda Revolução Industrial, que é quando entra o quê? Aí entra a eletricidade, entra a manufatura em larga escala, começa o processo do colonialismo que veio a terminar com a Primeira Guerra, veio a eclodir a Primeira Guerra Mundial em 1914 por conta das disputas coloniais. Mas esse é um tema para outro vídeo, num dia que eu estiver batendo um papo com vocês sobre história.
Vamos voltar ao nosso assunto e aí a segunda revolução industrial avança até mais ou menos o final da Segunda Guerra Mundial, ali por 1950 mais ou menos, quando começa a terceira revolução industrial. E aí começam os eletrônicos, começa a computação, começa a telecomunicação, começa a nascer efetivamente o mundo como nós conhecemos hoje. Então esse mundo que nós conhecemos, ele começou ali na década de 50, pós Segunda Guerra Mundial. Nós estamos vivendo hoje a quarta fase dessa revolução industrial, que começa ali pelo ano 2000, mais ou menos 20 anos atrás, que é chamada de quarta revolução industrial e que vem se acelerando rapidamente. Se você observar, observe que os tempos estão diminuindo. Da primeira para a segunda revolução industrial foram 100 anos, da segunda para a terceira mais ou menos 100 anos também, da terceira para a quarta 50 anos apenas, e a quarta encolhendo rapidamente essa questão temporal. O mundo está se transformando muito. E observe como o mundo está se transformando completamente e como se transformou nos últimos 20 anos. Hoje, a indústria que era chamada de indústria da música, a venda de DVDs, acabou, começou com LPs, DVDs, acabou, a indústria da música se digitalizou completamente e hoje só colecionadores compram CDs, DVDs, LPs, apenas colecionadores. Por quê? Porque está tudo digital, a gente usa o Spotify. A indústria de cinema, a indústria dos filmes se modernizou completamente também, então os DVDs acabaram e a gente está hoje consumindo tudo no YouTube, no Netflix, no Amazon Prime Video, agora no Disney, na Apple. Várias ofertas de streaming para a gente, numa revolução completa. Observe que coisas que até pouco tempo atrás eram normais em nossa vida, elas simplesmente se transformaram, foram para o nosso celular, para o nosso computador, para a nossa televisão de uma forma completamente diferente. A própria TV, ela se transformou completamente. Hoje os canais abertos, eles estão competindo com o streaming, estão competindo com os canais fechados, mas mais fortemente com o streaming, que chegaram com preços assim viabilizados pela questão da digitalização, preços muito interessantes, e nós vamos entender esse movimento. Uma outra questão é compras. O nosso perfil de compras, o nosso modelo, o nosso padrão de compras se alterou completamente. Hoje nós compramos muito pela internet, muito mais. Pessoas como eu que compram quase tudo pela internet, é muito mais rápido, mais prático, mais cômodo, mais tudo. Tá? Eu que não sou muito chegado à pesquisa de loja, quem ainda vai de loja em loja pesquisando preço? Ninguém vai. Você vai hoje, as lojas são apenas showroom das mercadorias. A gente vai para as lojas para escolher o que quer e comprar na internet. Essa é uma realidade que veio para ficar. O Waze mudando completamente a nossa forma de localização e deslocamento nas cidades, calculando melhores rotas, avaliando o trânsito. Olha como isso mudou a nossa vida. Hoje, normalmente, você entra no carro, você já põe o Waze para saber qual é. Não é para saber o caminho, essa fase já passou. É para saber qual é a melhor rota para você chegar onde você quer no menor espaço de tempo, pegando menos engarrafamento. Uma mudança completa em nossa vida. O Uber, Cabify, que veio para transformar a mobilidade urbana completamente. Então antes a gente só tinha acesso à mobilidade através do táxi, hoje os aplicativos chegaram mudando, colocando um grande contingente de pessoas dirigindo para outras pessoas, então mudou completamente, baixou o custo, novas pessoas tiveram acesso, você vê que é uma mudança sensacional. Uma outra questão importante que aconteceu nos últimos 20 anos foi o banco. Os bancos evoluíram muito. Hoje nós fazemos praticamente qualquer operação normal de pessoas normais pelo Internet Banking. E todo mundo já está usando o Internet Banking. Os bancos digitais agora, Nubank, Banco Inter, Banco Votorantim, Banco Original, esses bancos digitais vieram para revolucionar completamente essa indústria que dependia de agência, que dependia de relação pessoal. Agora a pessoalidade está na relação digital, se é que isso é possível. Eu acredito que seja, porque eu acredito que o fato de ser digital não precisa ser completamente impessoal. Nós podemos trabalhar a pessoalidade com meios digitais de uma forma inclusive muito mais eficiente. E os nossos amigos
Hoje, quem é que tem mais amigos reais que virtuais? Hoje todo mundo quer ser Roberto Carlos e ter 1 milhão de amigos no Facebook, no Instagram e nas redes sociais. Então, isso mudou completamente a face do mundo, como nós vivemos, como nós enxergamos, como nós nos relacionamos com nossos amigos, com a música, com filme, com compra, com mobilidade, com banco. Tudo está em transformação. Porém, a saúde não entrou ainda nessa onda de transformação. E é por isso que é tão importante você entender esse mundo da transformação digital, para que você, entendendo a base, entendendo o fundamento básico daquilo, você possa se posicionar em relação a isso. Então, o que é Saúde 4.0? Saúde 4.0 nada mais é do que a união do universo da tecnologia, todas essas tecnologias que estão à nossa disposição, e nós vamos falar um pouco sobre algumas delas aqui, através da computação em nuvem, inteligência artificial, internet das coisas, telemedicina, mapeamento genético, entre tantas outras, impressão 3D, com dispositivos médicos, smartphones, dispositivos vestíveis, qualquer coisa que sirva para melhorar ou monitorar a nossa saúde. Isso é a Saúde 4.0, a união desses dois universos para proporcionar, mais do que tudo, proporcionar saúde e bem-estar para grande parte da população a preços acessíveis. Já se diz hoje, quando nós estamos falando do mundo da inovação e nós estamos dentro do ambiente de inovação, já se diz hoje, sem nenhum medo de errar, que a pessoa que vai viver 120 anos com qualidade já está entre nós. Talvez seja o seu filho, o meu filho, uma criança que está aí nascendo, mas ele já está entre nós. E ele vai viver 120 anos, não é como um velhinho, uma velhinha caída, acabado, não. Vai viver com saúde, vai viver bem. E olha que isso é tão possível que, se você olhar, os nossos idosos, as pessoas que estão hoje com 75, 80 anos, são pessoas que estão tendo uma qualidade de vida fantástica. Uma qualidade de vida que era impensável aos 40 anos, há, 50 anos atrás. Era impensável essa qualidade de vida que os nossos idosos estão tendo. E isso, a tendência é aumentar cada vez mais o volume de pessoas idosas. Por quê? Porque o ambiente do negócio chamado saúde está se deslocando de tratamento e cura e indo fortemente para a prevenção e promoção à saúde. Então, a transformação digital na saúde é, a partir das novas tecnologias, criar uma nova forma de pensar a saúde com o cliente no centro do processo. Olha que coisa linda, olha que questão emblemática. Transformação digital na saúde é, a partir de novas tecnologias, então nós vamos usar todas as tecnologias que estão à nossa disposição, criar uma nova forma de pensar a saúde. Então nós vamos repensar nosso modelo de operação, nossa relação com o cliente, nós vamos repensar o nosso negócio, mas colocando o cliente no centro do processo. E isso faz muita diferença, mas muita diferença mesmo. Por quê? Porque historicamente, apesar de falar muito no paciente, nós sabemos que nunca colocamos ou pouco colocamos o paciente no centro do processo. E isso é tão verdade, e eu provo isso dizendo para você o seguinte: qual foi a última área do seu hospital, da sua organização que foi informatizada? Provavelmente, eu diria com 90% de certeza, que foi o prontuário eletrônico. Muitas instituições, eu diria que a maioria das instituições de saúde no Brasil ainda não tem o prontuário eletrônico digital. E isso é uma demonstração clara que a priorização no processo de uso da tecnologia de informatização foi dada à eficiência e não à relação com o cliente. Nós precisamos inverter isso, colocar o cliente no centro, trabalhar muito fortemente a eficiência, a eficácia, economicidade, mas sempre pensando sobre a ótica do cliente. Como é que nós vamos atender melhor as suas necessidades, que inclusive todo esse aspecto tecnológico vem mudando muito e transformando muito a necessidade do cliente. Nos últimos 30 anos, e eu quero pegar esse período de 30 anos, que é o período que abarca praticamente o conceito de informatização na saúde do Brasil, qual foi a grande preocupação dos hospitais, das operadoras? Foi a operação. Então nós implantamos ERPs, nós implantamos sistemas de informações hospitalares, nós implantamos alguns prontuários eletrônicos, PACs para imagem, nós implantamos um conjunto de soluções focadas em aumentar o controle e a eficiência da operação. E isso agora precisa se transformar.
Por que precisa se transformar? Porque a sociedade mudou, o mundo mudou, o paciente passou a ser cliente e daqui a pouco vai ser consumidor. A saúde foi equiparada, quando eu falo a saúde eu estou falando dos serviços de saúde, eles foram equiparados a qualquer outro serviço que é prestado na sociedade. Não tem mais diferença. Hoje, consumir um serviço de saúde, consumir qualquer outro serviço, está muito próximo e tendendo a ficar cada vez mais próximo. Então, nós passamos a ter uma perspectiva diferente. Não dá para eu pensar no paciente, um sujeito passivo que fica ali, pelo amor de Deus, pedindo um atendimento e agradecendo a Deus quando tem um atendimento. Hoje, o paciente virou cliente, ele está empoderado pela informação e ele está com uma grande possibilidade de escolhas. Isso faz muita diferença dentro do contexto do que nós entendemos saúde como negócio, saúde como serviço. Entender esse empoderamento do paciente ou do cliente, que para mim o cliente em determinado momento é paciente, mas ele é sempre cliente. Então, entender esse empoderamento do cliente é a base para que a gente consiga pensar o processo digital, porque é para atender as necessidades do cliente que a digitalização vai existir, se justificar. Observe um conjunto de tecnologias que estão aí presentes no nosso dia a dia, como elas podem se unir para fazer uma saúde muito melhor. Quando nós pensamos em computação em nuvem, em Big Data, você usa isso todo dia, tudo praticamente que está no seu celular é baseado em computação em nuvem e Big Data. Então você tem isso na mão. Inteligência artificial também, seu celular tem muita inteligência artificial. A inteligência artificial está cada vez mais presente em nossas vidas. E a tendência é que é o uso, mas assim, em larga escala da inteligência artificial na saúde. Nós já vemos hoje a inteligência artificial apoiando diagnóstico, a inteligência artificial apoiando previsão de doenças. A inteligência artificial ela tende a ter um papel muito importante, inclusive na promoção à saúde. O mapeamento genético, que era caríssimo, hoje em dia já está muito mais acessível e a tendência é que se torne cada vez mais acessível para a população. Os wearables, daqui a pouco, hoje o seu celular já te monitora tudo. Se você acha que não está sendo monitorado, que consegue se esconder, esqueça. Você quer um detalhe, entra no Google Maps aí no seu celular e comece a ver o seguinte, onde você estava um ano atrás, 6 meses atrás, ele está com tudo registrado, absolutamente tudo registrado. Essa coisa de privacidade acabou. Existem os que já entendem que já acabou e estão se adaptando a isso, existem os que não entendem, que ainda acham que existe essa questão de privacidade. Você está sendo monitorado em tudo o que você faz. E mais ainda, nós ainda vamos avançar isso. Quando a gente usa um Apple Watch, quando a gente usa um reloginho da Samsung, um reloginho da LG, um reloginho de uma chinesa dessa aí qualquer, nós estamos mais ainda aumentando essa gestão de dados nossa. Só que isso pode ser utilizado de uma forma muito interessante para manter a nossa saúde. Se você olhar, o Apple Watch já faz eletrocardiograma, você já tem reloginhos desses ou pulseirinhas que medem batimento cardíaco, pressão arterial, temperatura, que medem qualidade do sono, que medem... Alguns já fazem exames laboratoriais a partir do seu suor. Olha que coisa linda, que coisa bacana. Então, é um elemento muito forte que vai ser muito utilizado na saúde para monitoramento corporal, para te dar qualidade de vida. A outra coisa que vai fazer parte da nossa vida muito rapidamente é a tal da internet das coisas e os assistentes virtuais, a Alexa, o Google Assistant, o Siri da Apple. Esses assistentes vão fazer parte de nossa vida. Hoje, quando você fala com o seu celular, e na verdade você está falando com o Waze, você está falando com qualquer software desse, você está falando com um assistente virtual, você vai falar com o Alexa. A minha aposta é que até o final de 2019, praticamente metade dos lares da classe A e B vão ter uma Alexa em casa. Eu diria até que a classe C também eu posso colocar aqui nesse padrão, classes A, B e C, até o final de 2019, até o final de 2020, no máximo 50%, ou até o final de 2020, 50% dos lares devem ter uma Alexa em casa, ou um Google Assistant, ou um Siri, algum assistente virtual conversando conosco.
O IBM Watson representando aqui toda a categoria da computação cognitiva que vem fazendo uma revolução no diagnóstico de câncer, de outras doenças, na saúde, diagnóstico de câncer e diagnóstico de outras doenças, mas no direito, na contabilidade, vem fazendo verdadeiras revoluções com a inteligência artificial. Qual é o X disso tudo? Tá? O X disso tudo é que está exatamente assim como você está vendo na tela. Agora nós estamos começando um movimento de convergência. Tudo está começando a convergir. E quando começa esse processo de convergência, significa o quê? Que eu posso combinar essas diversas tecnologias para criar novas tecnologias ou para criar novos serviços. Então, se você olhar, quando eu falo em inteligência artificial, eu preciso de uma boa base computacional, eu preciso de grandes volumes de dados, eu posso ofertar isso através de computação em nuvem. O assistente pode ser a minha ponta com o cliente. Os wearables, eles são na verdade coletores de dados que estão mandando para ser processados por inteligência artificial, que vão estar armazenados no Big Data, que vai usar computação cognitiva ou computação quântica, que vai cruzar com o meu mapeamento genético. Então, tudo isso daqui a pouco está junto e misturado. Na verdade, daqui a pouco não, já está junto e misturado, mas daqui a pouco está ofertando serviços em mais larga escala. E o que é uma revolução completa neste processo da saúde? É que as empresas que estão liderando este processo, eu trouxe aqui as americanas, o Google, a Amazon, Microsoft, IBM, Apple, mas nós temos aí a Tencent chinesa, o eDoctor, Alibaba, todo mundo investindo fortemente em saúde, mas muito fortemente, porque saúde é a próxima fronteira de negócios a ser explorada e já está com um potencial incrível, bilhões de reais chegando. E a gente vê esse movimento na saúde do Brasil chegando primeiro através das consolidações, mas vai existir um movimento tecnológico muito forte por trás, logo após esse processo de consolidação. Então as americanas, as chinesas estão chegando, as europeias estão chegando muito forte nesse processo de saúde, juntando, combinando todas essas tecnologias. Para quê? Para que você possa repensar o seu conceito de saúde enquanto consumidor e que você possa repensar o seu conceito de saúde enquanto fornecedor de serviço ou prestador de serviço de saúde. É importante que você entenda que a transformação digital é essa combinação toda, esse leque. Quando o fornecedor de software chega para você e diz que transformação digital é você comprar a próxima versão, a última versão do sistema dele, ele não está mentindo. Não é mentira, mas ele está reduzindo o que é transformação digital apenas ao interesse dele. Isso é uma questão muito mais ampla, que mexe com toda a indústria, que mexe com toda a sociedade, e é essa dimensão que você tem que ter a cada instante. Por quê? Porque é isso que vai fazer com que você olhe de uma forma mais ampla. E uma das características do gestor extraordinário é justamente entender esse mundo e olhar de forma mais ampla. Tá? E aí o que é que vai juntar tudo isso? Tem uma tecnologia chamada 5G que você está ouvindo falar aí todos os dias nos jornais, nas revistas especializadas ou não, essa briga aí do Trump com a Huawei chinesa. Então assim, isso é por quê? Porque essa tecnologia ela tem um potencial incrível de aumentar as possibilidades de combinação de todas essas tecnologias. Porque o 5G é o que? É uma internet de altíssima velocidade, é uma internet 100 vezes mais rápida do que nós temos hoje, com uma capacidade de transmissão gigantesca, com a capacidade assim de velocidade gigantesca. Então ela vai revolucionar. Hoje nós estamos dentro desse processo de transformação digital, a sociedade está engatinhando. A saúde ainda nem começou a engatinhar, mas ela está engatinhando ainda. Então, o que nós temos é que abrir nossa mente e começar a pensar o seguinte: como é que eu combino tudo isso para ofertar mais valor para o meu cliente? E o meu cliente, ele quer o quê? Ele quer comprar saúde e bem-estar. Ele quer comprar, ele quer comprar de uma organização que cuide da saúde dele, não apenas que fique pensando como é que vai tratá-lo quando ele estiver doente. Quer uma organização que cuide dele quando ele estiver bom, que melhore a sua saúde, melhore a sua qualidade de vida. E o foco, na minha visão, vai deixar de ser apenas tratamento e cura e passará a ser prevenção.
com base em forte relacionamento com o cliente. Então, eu acredito muito e tenho conduzido meus clientes no sentido de pensar e abrir a cabeça para como é que a gente desloca o foco do nosso negócio no médio prazo de tratamento e cura para prevenção e promoção à saúde, onde tratamento e cura vai continuar sendo um elemento muito importante, mas não apenas o elemento, ele vai ser um elemento. E essa questão do artigo faz muita diferença, porque hoje, quando nós entramos no hospital, é o processo de tratamento e cura. A não ser quando eu vou fazer um exame, um check-up, mas fora isso, continua sendo tratamento e cura. Mas eu quero pensar numa relação mais ampla com o meu cliente, inclusive que ele não precise visitar o hospital, que eu possa fazer telemonitoramento, que eu possa fazer teleconsulta, que eu possa fazer diversas ações inclusive de orientação nutricional, ação de orientação de qualidade de vida, ações de orientação esportiva, tudo isso de uma forma digital, de uma forma completamente diferente do que nós fazemos hoje. E pautada no quê? Pautada no objetivo de que meu objetivo é entregar valor para o meu cliente. E valor é contribuir com a sua melhoria da qualidade de vida e o seu bem-estar. Isso é efetivamente uma saúde de qualidade transformada digitalmente. O prontuário eletrônico é importantíssimo que ele seja digital. Por quê? Porque primeiro ele é um direito do paciente ter o prontuário digital. Não é mais uma questão de eficiência médica, hospital que quer modernidade. Acabou essa fase, passou. Hoje é um direito do paciente. Por quê? Porque se nós não trabalharmos fortemente o nosso paciente com a questão do prontuário eletrônico, ele não vai ter acesso ou vai ter um acesso reduzido a toda essa possibilidade que a transformação digital está trazendo para ele. Imagina o seguinte, ele vai no seu hospital, chega lá, prontuário em papel. Como é que ele sai dali com aquele dado digital para utilizar um serviço em nuvem que aquela informação que foi prestada, que foi coletada na sua instituição vai ser importante para definir os próximos passos do que vai propor ou promover qualidade de vida para ele. Então, pensar em transformação digital é pensar muito mais amplo, é pensar na forma de relacionamento com o cliente, na forma de marketing, na forma de prestação do serviço, na forma de organização interna. Nós temos que abrir a mente para essa questão da transformação digital. Não ficar apenas pensando, eu vou me transformar digitalmente porque eu vou colocar o prontuário eletrônico. Esquece isso já passou, você já devia ter feito. É muito mais do que isso. Por isso que você precisa de um plano, uma estratégia digital clara, muito clara. Cada vez mais eu tenho trabalhado nos clientes para definir uma estratégia digital. Confesso que às vezes explicar isso está sendo ainda mais, por isso que eu estou aqui com você, porque eu estou lhe explicando para que você leve essa mensagem para frente do que é efetivamente a transformação digital na saúde. Mas para entender a transformação digital, você precisa entender dois conceitos, que são conceitos base importantes. O primeiro conceito é a lei de Moore e o segundo conceito são os 6 Ds do crescimento exponencial. A lei de Moore é o seguinte, quem formulou essa lei, ela chama lei de Moore porque ela foi formulada por Gordon Moore, que foi o primeiro presidente da Intel. Intel é assim, Intel mesmo, fabricante de chip aí do seu notebook, do seu computador. E ele formulou essa lei em 1965, veja só, na época ainda eram transistores, não existia nem chip ainda. E ele disse o seguinte, a lei diz o seguinte, olha, os transistores, que depois virariam chips, eles vão dobrar a sua capacidade pelo mesmo valor, pelo mesmo custo a cada 18 meses. Então, em 1965, eu nem era nascido ainda, olha só, eu nem era nascido ainda, Gordon Moore formulou essa teoria que veio a ser chamada de lei de Moore. Por quê? Porque ela se realizou. Pelo menos até 2021, ninguém discute que vai continuar dobrando a capacidade computacional pelo mesmo custo. Aliás, a lei de Moore é o que possibilitou que você hoje tenha um notebook, que você tenha um computador. Por quê? Porque a capacidade computacional aumenta e os custos vão diminuindo assustadoramente. O primeiro computador que eu comprei em 1987, ele custou $3.000, ele tinha 4.77 megahertz, você não sabe nem o que é isso, hoje a gente nem fala em megahertz. E tinha um disco de 30 megas, que era um disco gigantesco na época. 30 megas hoje é uma foto. Então assim, a capacidade computacional foi aumentando e os preços se mantiveram estáveis ou diminuíram. A capacidade de armazenamento de disco, por que é que tudo está na nuvem hoje? Porque armazenar ficou barato. E isso é baseado na lei de Moore,
que a cada 18 meses os processadores vão dobrar a sua capacidade pelo mesmo custo. Isso vem acontecendo desde 1965 de forma contínua, sem interrupção. E pelo menos até 2021 ninguém discute que vai continuar acontecendo. A partir de 2021 que se discute não é mais se a lei de Moore vai acontecer, é se não vai ser mais agressiva ainda, se não vai dobrar a cada 12 meses, a cada 6 meses. Isso é o que se discute, porque a computação quântica está vindo aí. Uma outra coisa importante você entender é por que essas tecnologias todas estão agora aparecendo nos últimos 5 anos de uma vez só. É porque existe, toda tecnologia ela passa por um processo chamado de 6D do crescimento exponencial, que é o que você vai entender comigo agora. Quais são os 6Ds? E eu vou dar o exemplo da câmera fotográfica. Hoje todo mundo tira foto com celular, tira foto digital. E eu vou pegar esse exemplo para você entender de uma forma muito tranquila. Então, o primeiro D chama-se digitalização. É quando eu pego o processo que é físico, que ele é analógico, e transformo ele em digital. Isso com a câmera eletrônica aconteceu, se não me falha a memória, em 1971. Em 1971, a Kodak inventou em seus laboratórios a primeira câmera digital. Só que, o que é que acontece? Segundo D, decepção. A câmera ela era gigantesca, ela pesava 8 quilos e tirava uma foto de 0,1 megapixel. Olha que foto horrível. Mas o processo se demonstrou que era possível digitalizar uma foto. Que até então a foto era impressa, ela era gravada em filme fotográfico impressa. E aí se digitalizou a foto. O segundo D veio foi a decepção. É muito ruim. Só que a tecnologia não para, ela simplesmente desaparece. Ela desaparece da mídia, ela desaparece dos noticiários, mas ela continua sendo desenvolvida. Sempre tem alguém que está desenvolvendo. Num determinado momento, acontece o terceiro D, que é a disrupção. O que é a disrupção? A disrupção é quando a tecnologia digital ela se torna tão boa quanto a tecnologia analógica. Ou seja, em um determinado momento, ali mais ou menos 2005, 2004, 2003, por ali, o filme analógico passou a ser o filme digital, a foto digital passou a ter uma qualidade tão alta quanto o filme analógico. E aí acontece o momento da disrupção. O que é a disrupção? A disrupção é quando há uma quebra. E qual é a quebra? Se o filme digital é tão bom quanto o analógico e eu não preciso revelar, eu posso até imprimir, mas não preciso revelar, eu tenho ele, posso tirar quantos eu quiser, eu posso ver as fotos que eu estou tirando, aí você começa a inverter a curva e aí ele começa a subir assombrosamente e o outro começa a cair. Isso aconteceu com a câmera digital, isso aconteceu com CD de música, a música digitalizou e foi a mesma. Quando o começo era ruim, os MP3 horríveis, não sei o que, depois melhorou muitíssimo a qualidade e hoje a gente não tem mais os LPs, não tem mais a mídia física. Então isso aconteceu com diversas tecnologias que foram digitalizadas à nossa volta. Então, se você olhar, o próprio dinheiro já foi digitalizado. Há quanto tempo você não pega um dinheiro físico? Eu nem lembro mais quando é que eu pego em dinheiro físico. Quando eu pego em dinheiro é um negócio assim tão esquisito. Por quê? Porque o dinheiro virou digital. Já passou pela etapa da disrupção. A partir da disrupção, quando o digital fica tão bom quanto o analógico, começa um processo de desmaterialização. O que é desmaterialização? O físico começa a deixar de existir de forma material. Observe a questão da foto, observe a questão da música, que era o CD, observe a questão do filme, do vídeo, observe a questão do dinheiro, que hoje é tudo com cartão, tudo eletrônico. Então acontece a desmaterialização. O físico começa a deixar de existir até o momento que ele vai simplesmente deixar de existir. Ele vai virar objeto de colecionadores. Depois da desmaterialização, você tem um outro D, que é a desmonetização, que é assim, ele fica muito barato, mas muito barato.
Por quê? Porque distribuir produto digital termina ficando muito barato. Observe que hoje você está tendo acesso a essa aula minha, sentado no seu computador, no conforto da sua casa ou do seu trabalho, de uma forma completamente free. Por quê? Porque desmaterializou e desmonetizou. Hoje, pessoas como eu estão produzindo bastante conteúdo na internet. Para quê? Para te beneficiar, para que estejamos juntos. Então, você tem a digitalização, você tem a decepção, segunda fase é muito ruim, mas continua a evoluir. Aí você tem a disrupção, ficam iguais, analógico e digital são iguais. Mas o digital é muito mais barato. Aí começa a desmaterialização. Se ele é muito mais barato, começa a parar de vender o analógico. Depois vem a desmonetização. Ele fica tão barato que você tem acesso a ele praticamente de graça ou a um custo muito baixo. Olha o exemplo da Netflix. Você tem aquele catálogo enorme de vídeos a R$20,90, R$29,90, sei lá, R$30. Aquela quantidade de filmes que você pode assistir no momento que você quiser, na hora que você quiser, 24 horas por dia. É muito barato. Você tem acesso a praticamente todas as músicas do mundo no Spotify por R$19,90. É muito barato. Então desmonetiza. A escala passa a ser outra. Para as empresas terem ganhos, ela tem que ter escala mundial. Muda completamente a relação de escala. E aí vem o último D, que é a democratização. Que é o quê? Se está barato, está acessível, está disponível para todos, democratiza o acesso. Olha o que aconteceu com o acesso à informação. Olha o que aconteceu com o acesso à informação. Nós tínhamos antigamente, você estudava numa faculdade, você tinha acesso a determinados saberes, que hoje simplesmente tudo está na internet. Hoje toda a informação do mundo praticamente está na internet. Fora informações muito sensíveis de governos, de empresas, segredos, o resto tudo está na internet, disponível a um clique. E é um clique mesmo, porque hoje nem a questão da língua é mais barreira, porque com os tradutores você consegue traduzir de qualquer língua na sua frente, na sua tela, de qualquer língua para qualquer língua. Então assim, democratizou o acesso à informação, democratizou o acesso à foto, todo mundo pode ter milhares de fotos, não custa mais nada, democratizou o acesso à música, democratizou o acesso a filmes, o YouTube está aí cheio de filmes, cheio de conhecimento para você, está tudo democratizado. Então, se você entende esses 6 Ds, você começa a olhar e diz assim, uma tecnologia ela está em qual D? E por que está havendo toda essa mudança tecnológica? E eu vou voltar para as nossas tecnologias aqui. Por quê? Porque todas essas tecnologias estão no momento da disrupção. Elas vêm sendo construídas há décadas. A inteligência artificial vem desde a década de 50, o Big Data vem desde a década de 60. Então, cada coisa dessa vem sendo construída há décadas e agora elas estão chegando todas juntas no momento da disrupção. E esse momento da disrupção tem um outro fenômeno, que é o fenômeno da convergência. Você consegue combinar essas tecnologias para ofertar serviços melhores, serviços novos, fazer inovação. Então, é isso que você tem que entender. Quando você pensar em transformação digital, lembra de mim, Roberto Gordilho, lembra dos 6 Ds exponenciais e do crescimento exponencial e lembra o seguinte, e eu ouvi falar numa tecnologia, em que D essa tecnologia está? Ela está na disrupção, ela está na desmaterialização, ela está na democratização, ela está na decepção. Por quê? Porque isso vai fazer com que você entenda quais são as tecnologias que você tem para combinar naquele momento. E é isso que eu queria que você entendesse hoje. Entendesse o que é transformação digital, entendesse que a transformação digital ela está cada vez mais presente em nossa vida e que você efetivamente pode se beneficiar muito dessa transformação digital se você entender o sentido e se você entender os 6 Ds do crescimento exponencial. Então eu queria te agradecer, muito obrigado por estar comigo, muito obrigado por estarmos juntos nesse caminho para que você se torne um gestor extraordinário da saúde. Tá bom? Se você gostou, deixa o seu comentário, vamos comentar essas aulas do Gestão na Prática. Ela é uma experiência que eu estou fazendo para ver se eu consigo levar mais conhecimento, mais conteúdo para você. Então comenta aí, diz se você gostou, diz se tá bacana e vamos em frente, tá bom? Muito obrigado, valeu e nos encontramos na próxima terça-feira. Na próxima terça-feira tem Gestão na Prática 4. Eu estou lhe aguardando para trabalharmos e aprendermos juntos, tá bom? Muito obrigado, valeu e até a próxima terça.